segundo a advertência do parágrafo único do artigo 19 da Resolução número 21, de 24 de setembro de 2020, este é um material pedagógico desenvolvido por servidor do IFRJ. Seu uso, cópia, edição e/ou divulgação, em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes ou que vierem a ser desenvolvidos, somente poderão ser feitos mediante autorização expressa de seu autor e do IFRJ. Caso contrário, poderão ser aplicadas as penalidades legais vigentes. Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Ednei. Nós vamos dar continuidade na aula anterior e agora nós vamos estar trabalhando a conexão com o banco de dados. Então estou aqui, olha, com o SQL Server. Eu vou me logar com o usuário SA e colocar a senha que vocês definiram para o banco de vocês. Vou clicar em conectar. Dessa forma eu estou entrando no banco de dados, né? Eu estou entrando no servidor de banco de dados, né? Então eu vou criar um banco de dados chamado APNP para que a minha aplicação possa se conectar nesse banco de dados. Então está aqui os bancos que eu já tenho. Eu vou criar aqui uma nova consulta para colocar só o código de criação de banco de dados. Tá, aqui está o meu código de criação. Vou fazer uma criação simples. Mandei executar, o banco vai ser criado, ele vai dar uma mensagem aqui. Agora eu vou entrar no banco de dados. Entrei no banco, pode ver que ele está marcado aqui, ok? Então agora a minha aplicação, né? Já vou deixar isso salvo, tá? Mas agora a minha aplicação, ela já tem um banco de dados, ok? E é nesse banco que eu vou me conectar. Tá salvo, então volto lá para a aplicação. Bom, o que nós vamos fazer? A primeira coisa é eu entrar aqui, ó, nesse arquivo webconfig, tá vendo? Dentro desse arquivo webconfig eu tenho uma seção que é a seção configuration. Dentro dessa seção configuration eu tenho aqui, ó, connection string. Tá vendo? Já existe uma connection string aqui de exemplo, nós não vamos usar ela, tá? E eu vou criar uma nova string de conexão, que vai ser a string que vai me devolver os valores para eu conectar no banco de dados que eu acabei de criar. Então, ó, eu estou adicionando uma string, vou dar um nome para ela de banco, ok? Provider name é simplesmente o nome das classes que eu vou utilizar, né, do próprio Visual Studio para que eu possa fazer essa conexão e trabalhar com os dados. Então é da classe system.data.sqlclient. E aqui eu tenho a minha connection string, ou seja, a string que vai me possibilitar conectar com o banco de dados. Então, ó, data source, que é a origem dos dados. Eu vou colocar aqui, ó, que os dados estão no meu banco de dados local, tá? Vejo que a linha está terminando aqui, mas eu não posso dar enter e pular a linha, ok? Então tem que ser sempre na mesma linha, senão dá erro. Vamos lá. Esse local aqui, ele significa que o meu servidor de banco de dados está na mesma máquina, está na máquina local. Só que dentro dessa máquina local tem um monte de banco de dados, tá vendo aqui, ó?
Bang Bang, Big Studio, Java, enfim. Então, quando eu indico a máquina local, eu preciso saber qual é o banco de dados que a minha aplicação vai conectar. E aí agora aqui, ó, ela vai conectar nessa APNP. Então, esse banco de dados local é o Initial Catalog, tá? Que eu tenho que indicar para ele, que vai ser igual a APNP, ok? Ponto e vírgula para separar os parâmetros. Agora vamos lá para persist security info, que vai ser igual a true, e agora eu passo usuário e senha. User ID vai ser igual ao SA, e a minha senha, que é o PWD, né, password, vai ser igual a de 5278. O que vai acontecer? Lá na minha aplicação, eu vou chamar o nome banco, tá? E esse nome banco, ele vai me devolver a connection string. Então eu preciso dessa informação aqui, olha. Eu preciso dessa informação aqui para eu conectar no banco de dados, ok? Que é onde o servidor está, o nome do banco de dados, ele está dizendo que ele vai solicitar as credenciais, e aqui eu passo o usuário e a senha, ok? Então é isso que eu vou precisar. Então, ó, deixei esse arquivo salvo. Agora nós vamos lá na camada de DAO, né, para criar a nossa classe que vai fazer a conexão com o banco de dados. Ok? Então, ó, dentro da camada DAO, como a gente já tinha feito aqui, ó, o pacote controller, né, eu vou adicionar uma nova classe, vou chamar essa classe de DAO, ok? Vamos aqui, ó, vou chamar essa classe de DAO, ela está sendo criada aqui. Eu vou usar o mesmo pacote, né, que eu usei lá no webconfig, tá vendo aqui, ó? System Data SQL Client. Opa, tinha faltado um T aqui. Tá vendo? System Data SQL Client é o mesmo que eu estou usando aqui. E eu preciso usar o using configuration. Esse configuration, ele vai permitir que eu acesse esse webconfig para pegar dele as informações de connection string. Feito isso, nós vamos começar a programar. Primeira coisa é o seguinte: como eu vou utilizar essa classe DAO como forma de eu herdar, né, nas classes que vão futuramente inserir, alterar, excluir, consultar dados em cada uma das tabelas. Então, eu prefiro já criar nessa classe DAO as variáveis que eu vou usar para fazer essa manipulação nas outras classes. Então, ao invés de eu criar repetidamente as mesmas variáveis em cada uma das classes que vai manipular uma única tabela no banco de dados, eu vou criar essas variáveis primeiro na classe DAO, porque depois, por herança, elas vão estar disponíveis nas demais classes. Então, a primeira classe, né,
ela é o SQL parameter, tá? Que eu vou chamar de par. Essa classe, essa variável vai servir para eu colocar parâmetros nos meus códigos de SQL para manipular o banco. Public SQL command, essa variável vai servir para eu enviar os comandos SQL para o banco, e public SQL data header. Essa variável serve para quando eu buscar dados no banco de dados, esses dados vão ser retornados diretamente para essa variável, ok? Então, o objetivo dessa classe aqui é me devolver um SQL connection, ou seja, uma conexão com o banco de dados. Bom, como toda conexão ela pode me retornar um erro, eu já vou fazer um tratamento de erro aqui com try e catch. Para quem não conhece o try e catch, eu tenho aqui um bloco de tratamento de erro da aplicação, onde tudo que eu colocar aqui dentro do try é um código meu que eu vejo que é possível que ele gere algum erro. E aí, se algum erro acontecer, ele automaticamente interrompe esse trecho de código e executa o que tiver aqui dentro do catch, tá? Como a gente vai estar conectando com o banco de dados, pode acontecer erros que não são, inclusive, da aplicação. Por exemplo, a rede pode estar com problema, o banco de dados pode não estar disponível, e isso tudo vai gerar erro, tá? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma variável de string, né, para receber os dados da conexão que estão aqui no webconfig, tá vendo? O valor desse parâmetro aqui, ó, connection string, ele vai ser enviado para essa variável aqui, strconexão. Como? Através de configuration manager, configuration manager ponto connection strings, e aí eu vou passar o que eu quero. Eu quero a string banco, tá vendo? Que é essa string aqui, olha, que nós adicionamos, ó, add name banco. Então ele pega essa dentro da connection strings, ele pega essa string de conexão banco, tá? E ela vai pegar esse parâmetro dessa string, que é o parâmetro connection string. Então ele vai lá, ó, ponto connection string. Então ele vai pegar isso lá no webconfig e vai jogar para essa variável aqui. Agora eu vou só instanciar uma variável que eu estou chamando de com, que é do tipo connection string. E essa variável ela me retorna uma conexão com o banco de dados. E aí eu passo a minha string de conexão. Bom, eu vou passar essa string de conexão aberta. Então, com ponto open, ok? Se algum erro acontecer nessa linha 23 aqui, significa que ou o seu banco de dados está com problema, ele não está disponível, ou a rede não está disponível, ou essa string de conexão ela não está direcionando para o seu banco de dados. Então, ela está com algum erro. Então, você tem que arrumar ela aqui, tá? Então, vamos lá. Agora sim eu posso retornar essa conexão para o método que chamou ela. Bom, caso alguma coisa dê errado aqui, eu vou fazer um return de null, ou seja, vou retornar uma conexão nula. E aí
o método que está tentando essa conexão para inserir, alterar, excluir ou consultar dados no banco de dados, ele recebe uma conexão nula e vai dar erro lá nele, ok? Bem, para a gente fazer a conexão é só isso. Porém, existe um detalhe, né? O teste a gente vai fazer mais lá na frente, quando a gente estiver fazendo exatamente uma operação para inserir, alterar, excluir ou consultar dados. Mas existe mais um detalhe que é super importante fazer. Como a nossa aplicação ela tem duas camadas até agora, a camada DAO e a camada APNPs, vai acontecer o seguinte: eu tenho que colocar o mesmo connection string no arquivo webconfig de cada uma das camadas. Então, se eu tiver duas camadas, eu tenho que colocar esse mesmo trecho aqui, olha, de connection string que eu estou copiando nesse momento nas duas camadas. Se eu tiver três camadas, eu tenho que fazer nas três, nas quatro, cinco, enfim, quantas camadas eu tiver, ok? Então, ó, eu já tinha feito na camada de DAO, agora eu vou lá na camada de APNPs, né, que é a minha camada de tela, vou no webconfig de lá, vou localizar aqui, ó, o connection string, tá vendo? Tem uma linha só, eu vou colar o mesmo trecho, a mesma tag que eu coloquei na camada de DAO, eu estou colocando aqui para que funcione. Então, a partir de agora, eu já tenho, teoricamente, uma conexão com o banco de dados. Essa conexão ela vai ser testada na próxima aula, quando a gente estiver fazendo o método para inserir dados no banco de dados. Tá joia? Pessoal, lembrando que é muito importante vocês assistirem o material também de apoio, tá? Porque essa aula ela é um resumo bem simples da matéria, e para que vocês tenham maior compreensão de tudo, é necessário que assistam todo o material que está sendo colocado como material de apoio para vocês, tá bem? Qualquer dúvida, estou à disposição.